Tito, capítulo 3, a partir do verso 8, vou ler até o verso 15, peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Leiamos. Fiel é esta palavra, eu quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai bendito, amado Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pela tua palavra, ó Deus, que nos deu vida, porque ouvimos a pregação do Evangelho, e o Senhor nos deu a fé por meio do teu Espírito, abriu os nossos olhos e falou aos nossos ouvidos. Te damos graças, ó Deus, porque também por meio desta mesma palavra vivificadora, o Senhor nutre e sustenta a nossa vida cristã, a nossa fé. E esta palavra, ela é útil para que nós sejamos aperfeiçoados para toda boa obra, como o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas. E a tua palavra nos reforça e nos ensina exatamente isso. O propósito da nossa salvação, o propósito da redenção, o fluxo natural do novo nascimento, do crescimento na fé e no conhecimento, leva todos os homens a uma vida de obras boas, de obras que são verdadeiros frutos dignos do Evangelho. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos exorte, nos ensine, para que a nossa fé e o nosso conhecimento não se tornem infrutífero, para que não sejamos apenas conhecedores da verdade, mas não praticantes. Há aqueles, ó Deus, que ainda estão no nosso meio e que têm ainda os seus olhos fechados, seu coração ainda endurecido pelo pecado, pelo orgulho, pelo ego, que precisam, ó Deus, do teu favor, assim como nós, outrora, recebemos esta graça do Senhor, nós suplicamos-te, ó Deus, pela vida de cada um destes. O Senhor os conhece, ó Deus, e o Senhor, contigo está o perdão e a misericórdia. Ó Deus, abre os olhos deles pelo Evangelho, para que convertam-se dos seus maus caminhos e voltem-se para o Senhor. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a carta pastoral, ela tem alguns objetivos, dentro do seu desenrolar, da sua escrita, não é? Logicamente, irmãos, como nós já vimos em 1 Timóteo, você vai notar que em Tito, alguns assuntos, eles voltam a surgir, eles são recorrentes. E é importante que, ao estudarmos as cartas pastorais, nós nos atentemos a todas as questões, mas nas questões que são repetidas pelo apóstolo Paulo, nós tenhamos uma especial atenção. Porque no que diz respeito ao ministério, à vida eclesiástica, são questões de importância e essencialmente questões que vão ao âmago do coração do Evangelho e da vida cristã. Tá? Certamente, uma das ênfases do apóstolo Paulo está exatamente no que resulta
da graça salvadora. Se você leu Efésios, se você lê 1 Timóteo, você vai ler as cartas paulinas, você vai perceber que a salvação do homem não é um fim em si mesmo. O propósito do Senhor não é simplesmente salvar o homem, porque o homem é legal, o homem é bacana, Deus ama demais o homem, então por isso ele deseja fazer o bem ao homem. Não, nós fomos salvos pelo Senhor graciosamente, por meio da fé, mas existe um propósito, existe um desígnio. Não é a glória do homem. O homem não é um fim em si mesmo. A salvação ela nos foi dada com um propósito que vai além de nós mesmos, e é um propósito que reflete a glória do nosso Senhor, do Deus que nos salvou. Nós fomos chamados pelo Senhor para boas obras. Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. O propósito do Senhor na salvação é manifestar a sua glória no relacionamento com a sua criação, o homem e o mundo que foi criado. E o homem, ele vai glorificar a Deus, certamente pela sua fé, pela sua vida, mas como essa vida se desenrola na sociedade, no lar, na natureza, em todas as esferas, para com o conhecido, para com o estranho, para com aquele que não tem necessidades financeiras e é abastado, como você se relaciona com essa pessoa rica, como você se relaciona com uma pessoa pobre. O Evangelho, ele engloba tudo isso. O Evangelho, ele vai nos trazer de um estado de miséria, de morte, para a vida, e a nossa vida vai refletir de fato o Evangelho que nós cremos. Se ele é verdadeiro ou não, se nós nascemos de novo ou não. De fato, o texto que nós iniciamos hoje, em Tiago, ele vai apontar exatamente para isso, não é? Nós vamos chegar mais claro ainda, mas o texto já dá sinais do que Tiago vai tratar. Ele vai tratar em sua carta que a fé sem obras é o quê? É morta. É conhecimento pelo conhecimento. É infrutífero, não produz benefícios. É uma fé morta, ela não traz vida. Então, a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, logicamente, ele é claro ao tratar dessa questão. Ele vai falar que o homem que ouve a palavra e pratica é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem o temporal, vem as enchentes, vem e a casa permanece firme. Mas aquele homem que ouve e não pratica, ele faz a sua casa sobre um frágil fundamento. E quando vem as intempéries, a sua casa vem à ruína. É de singular importância, irmãos, que nós participemos do ajuntamento dos santos, que nós venhamos à igreja, participemos dos cultos, louvemos a Deus, nos envolvamos com os trabalhos, ouçamos a exposição das Sagradas Escrituras com frequência, mas se fizermos todas estas coisas, e a palavra que for pregada, ela permanecer guardada em uma caixinha, no fundo da cabeça, e nunca descer ao coração, e não chegar às mãos, o evangelho que nós temos ouvido, ele é juízo para as nossas vidas. Se ele não tem transformado a nossa mente e coração, de forma que as nossas vidas sejam um reflexo da glória do Cristo, nós estamos ouvindo juízo, condenação, nós estamos acrescentando sobre as nossas cabeças juízo, porque conhecemos a verdade, ouvimos a verdade, lemos a verdade e rejeitamos a verdade. Finalmente nós endurecemos o nosso coração e dizemos: conhecemos, sabemos, mas não queremos. Eu prefiro o pecado, meu coração se afeiçoa mais a isso. É por isso que você vai perceber, dentro do ambiente evangélico brasileiro, que muitas pessoas criaram uma religião particular. Eles escolhem, dentro daquilo que está posto na revelação, aquilo que lhe agrada e aquilo que não lhe agrada. E aquilo que não lhe agrada, deixa-se de lado. E eu sirvo a Deus, eu amo a Deus. Você vai perceber isso nas redes sociais. Alguns, hoje em igrejas que são igrejas inclusivas, a pessoa pergunta para o pastor: pastor, eu posso servir a Cristo? E diz: na minha prática pecaminosa? E o pastor diz: pode sim. A Bíblia, aí ele mete um versículo completamente fora do contexto, inventa uma doutrina que não tem nada a ver com a Escritura, e a pessoa se sente confortável no engano, a servir a Cristo, por assim dizer, de forma pública, de forma ritual, mas rejeitando a sua palavra no coração. Então nós não podemos nos enganar.
né? Muitas coisas têm aparência externa, mas são faltas, na verdade, quando colocadas à prova pela clareza e a beleza do Evangelho. O apóstolo Paulo, irmãos, chegando aqui ao final de Tito, da carta a Tito, ele passa a fazer algumas recomendações para que Tito, no seu exercício de ministério ali na ilha de Creta, na igreja e nos irmãos de Creta, ele atentasse para estas recomendações. É muito comum, no final das cartas, o apóstolo fazer saudações, mencionar irmãos e trazer algumas recomendações. Todas elas são úteis, irmãos, nós vamos nos debruçar sobre estas recomendações, mas finalmente eu quero trazer o que eu considero a ênfase do texto, porque está posta tanto no versículo 8, que inicia a sessão que nós lemos, e está posta também no versículo 14, encerrando aí esta sessão, que trata exatamente sobre o propósito, né, do Senhor para o nosso novo nascimento, que é as boas obras. Tá? Então veja, no versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai lembrar a Tito que é necessário que ele ensine, e não de forma insegura, não trazendo simplesmente uma recomendação, não somente fazendo uma sugestão. Eu acho interessante, irmãos, que Jesus Cristo ele vai ser reconhecido pelos seus ouvintes por uma característica que lhe é própria. Eles ouviam os mestres da lei, ouviam os outros pregadores, mas quando Jesus pregava, diziam a respeito de Jesus Cristo: esse aí fala como quem tem a autoridade, não é? E é importante, irmãos, que na atividade de pregação, o próprio pregador tenha compreensão a respeito disso. Eu não estou aqui falando de mim mesmo, das minhas afeições, dos meus pensamentos, então a autoridade não repousa e não está posta sobre a minha pessoa, o meu nome, a minha honra, os meus 6 longos e vastos anos de ministério, os meus extensos anos de experiência familiar. Não. Quando o pregador fala, ele fala sobre a palavra de Deus, e a autoridade de quem é, irmãos? É de Deus. Então ele precisa falar com segurança. Não está dizendo, meus irmãos, se vocês quiserem, vocês façam. Não, irmãos, assim diz o Senhor. Afirma com confiança, com segurança, é o que o Senhor requer de nós. Porque se você se rebela contra a pregação, contra a palavra, não se preocupe, você não está se rebelando contra mim. Se você rejeita a pregação fiel do Evangelho, se preocupe na verdade, porque você está se rebelando contra Deus. Porque você está rejeitando o ensino da palavra de Deus, ela que é viva e eficaz. Então, a recomendação de Paulo a Tito é: fala estas coisas com afirmação, confiadamente, para que aqueles que têm crido em Deus, eles sejam solícitos na prática de boas obras. É necessário que a igreja de Deus, o povo de Deus, compreenda que é natural, no desenvolvimento da salvação, que aqueles que nasceram de novo, eles pratiquem boas obras. Eles tenham frutos do Evangelho, e esses frutos são, de fato, as boas obras. Nós vamos entrar nisso com maior atenção mais adiante. Mas eu quero seguir pelas recomendações, aqui no versículo 9. Ele diz a Tito, e certamente a igreja que lia estas cartas quando recebiam, ele diz assim: evita discussões insensatas. Tá? Isso é importante, irmãos. Tá? Genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Perceba, o que é fútil aqui? Não é a lei. O que é fútil aqui e sem necessidade, sem benefício, sem utilidade? Discussões insensatas. Tá? Eu já falei sobre isso. 1 Timóteo vai trazer esta ênfase do uso correto da palavra de Deus, de qual o propósito da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem uma finalidade, é certamente denunciar o nosso pecado, é certamente conduzir-nos aos pés de Cristo, é certamente normatizar a vida cristã, para que vivamos de modo que o nome de Deus seja engrandecido. Mas muitos irmãos, talvez por imaturidade na sua fé, eles têm feito das Sagradas Letras um cavalo de batalha, um instrumento de guerra, e eles vão se degladiar publicamente nas redes sociais, discutindo doutrinas, mas nunca se preocupando com o fim
desta discussão. Por que que nós devemos atentar para esta recomendação, irmãos? Porque não está dizendo que a prática da apologia ou apologética, ela é errada ou pecaminosa. Tá? Em muitos momentos, nós vamos ser levados a defender a nossa fé. E a defender a nossa fé com firmeza, com segurança, trazendo argumentos bíblicos e fundamentando aquilo que cremos. Isto é feito na própria Escritura. A defesa da fé, o testemunho de Pedro, de Estevão, eles vão demonstrar a firmeza, a robustez da sua fé ante os seus inimigos e os seus opositores. Paulo vai com frequência denunciar os enganosos ensinos dos falsos mestres. Isso é apologética. O que é inútil? O que é fútil? É a discussão pela discussão. Quando você tem a oportunidade de conversar sobre algum assunto, mesmo que seja um assunto difícil, com um irmão, e você pode conversar com ele de forma franca, né? Você pode conversar com ele e aprender com ele ou ensiná-lo, isto é útil para a vida cristã. Mas quando você usa deste expediente para, de alguma forma, alimentar o seu ego, trazer constrangimento àqueles que você considera fracos, sem conhecimento, sem argumentos. O propósito da Escritura é deixar de lado, porque a glória de Deus é completamente desprezada. E se não há um fim proveitoso, se não há glória para o Senhor, é um péssimo uso do conhecimento teológico. Está assim de jovens teólogos que assistem vídeo na internet, não é? E ouvem pastores e leem livros, e nada contra, é uma excelente prática. Mas quando você coloca uma ferramenta tão útil nas mãos inábeis de jovens imaturos que desejam de alguma forma demonstrar a sua habilidade e não a glória de Deus, nós encontramos aí um terrível uso da palavra de Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer: olha esses crentes, olha o que eles fazem. Não é? Isso é vergonha ao Evangelho. E muitos se ocupam disso, tanto que tem um exemplo antigo, eu não vou mencionar nomes, mas eu observava ainda na minha adolescência, de um pastor que ele, na época era Orkut, né, como é antigo, não sei se vocês viveram essa época. Ele entrava em comunidades, né, por exemplo, eu sou ateu, graças a Deus. Quando você entra nesse ambiente, você sabe o que vai acontecer ali. Você não vai evangelizar ali. Você vai criar um ambiente de afronta e contenda. Você não vai falar sobre o amor de Cristo ali. Você não tem buscado a glória de Cristo ali. Ele entrava e acompanhava como espectador, né, as longas postagens e debates e muitas vezes ofensas entre o pastor e as pessoas que faziam parte da comunidade. Qual o propósito? Não é? Ou, geralmente, o que apetece ou traz desejo aos corações daqueles pastores de redes sociais que desejam tratar questões espinhosas, que colocam slogans chocantes para atrair views, para atrair curtidas. Eles não estão preocupados com a glória de Cristo. Eles querem se expor, eles precisam de exposição. Não é? Essa mesma prática parece que continua muitos anos depois, observando este mesmo homem que hoje não é mais pastor. Mas quando algum pastor de renome, famoso, comenta algo, ele vai lá porque é contra aquele mesmo que é conhecido e escreve mais uma postagem em um conflito que não tem como objetivo a glória de Deus. Por que a igreja, irmão, se posicionou nos concílios? Por que a igreja se levantou nos grandes embates teológicos? Por que houve a reforma protestante? Não é porque alguém queria estar certo enquanto os outros queriam estar errados. O propósito era diferente, era defender a verdade. E neste caso, a defesa da verdade ela é absolutamente necessária. É importante, inclusive, que façamos isto com firmeza. Mas quando nós usamos deste expediente como uma forma de enaltecer o nosso ego, de projetar a nós mesmos como defensores e guardiões da verdade, sem que cause nenhum benefício para o povo de Deus, para a glória de Cristo, nós pecamos. E é sim uma advertência necessária, porque pastores são frequentemente tentados a estarem nesse lugar de exposição, sendo vistos, né? E não apenas sendo vistos, mas demonstrando também que os outros não são bons,
mas que ele de fato é melhor do que os outros. Eu tinha comigo uma grande dificuldade, irmãos, quanto à transmissão de culto online. Primeiro porque eu não acho que culto online existe, né? O que existe é a gravação de um sermão. Segundo que o ambiente eclesiástico, ele é um ambiente distinto do ambiente da rede social, onde a palavra de Deus é pregada ao seu povo, onde há um escopo, há um rebanho para ouvir a palavra de Deus, onde tem um propósito. E agora, quando se expande esse escopo para o mundo inteiro, algo que nos é caro, que nos é precioso, como esse ambiente, ele tem sido exposto ao escárnio. As pessoas recortam trechos desconexos e isso cria uma abundante forma de trazer sobre a igreja acusações mentirosas e falaciosas. Eu não considero pecaminoso a transmissão de cultos, a gravação de sermões, eu considero até edificante. Mas a minha preocupação, e eu disse isso a um colega que ele perguntou, por que tu não grava os teus sermões? Eu falei, a minha preocupação não é com o que vão fazer com as mensagens nas redes sociais. A minha preocupação é com o meu próprio coração. É como eu vou me sentir se for aprovado ou não, se for visto ou não, se for compartilhado ou não. É como eu vou me sentir quando alguém criticar ou não, quando alguém elogiar ou não. E por causa disso, eu acredito que Paulo é extremamente útil a todos os pastores ao trazer esta afirmação: foge destas coisas. Se elas não promovem a glória de Cristo, se elas não edificam a igreja de Cristo, foge. Foge, porque era exatamente o que os judeus gostavam de fazer na época, discutir coisas sem propósitos, genealogias, inferir quem era pai de quem gerou a quem, contendas e debates sobre o que se pode ou não fazer na lei, e isso não produzia frutos piedosos, apenas divisões e contendas, não é? Então nós precisamos ser sábios quanto a isso. Nós precisamos defender a verdade sempre que necessário, mas nós precisamos preservar-nos de fazer mau uso das Sagradas Escrituras, de tomar algo que é tão precioso ao nosso Senhor, como se fosse uma mera ferramenta de debate. Não é, irmãos. E é muito difícil aos nossos corações, até porque eu sei que muitos irmãos seguem aquelas páginas de humor crente, né? E aí você vai ver pregadores falando coisas absurdas, vendendo coisas absurdas, e a gente acha engraçado isso. Eu acho, irmãos, eu até compartilho e envio para alguns irmãos no privado. Mas quando você pensa bem direitinho sobre isso, isso é triste, irmãos. O que eles fazem com a palavra de Cristo, logicamente que nesses vídeos não tem a palavra de Cristo, eles não falam em nada da palavra de Cristo. Mas ali se reflete a imagem da igreja de Deus. E isso tem se tornado motivo de chacota, de piada. E nós não podemos nos alegrar ou zombar disto. Eu acredito que não em reverência a estas pessoas, mas nós devemos ter uma verdadeira compaixão e clamar a Deus que Ele abra os olhos destes homens, que Ele tenha misericórdia deles, porque o que eles estão fazendo é terrível. Eles estão zombando de Deus, e nós não vamos nos tornar cúmplices deles, rindo daquilo que eles fazem. Nós precisamos também entender, de acordo com as recomendações do apóstolo Paulo, que é importante, diz o verso 10, evitar o homem faccioso. E o que seria isso, irmãos? Evitar o homem que causa divisões, o homem que semeia contendas. O que seria evitar este homem? Algumas pessoas vão pensar, evita, né? Eu sei quem é, ele anda por aqui, eu vou andar pelo outro caminho. E isso é evitar o homem faccioso. Aí você percebe que o texto continua. Como é que continua o texto? Ele vai dizer assim, depois de admoestá-lo, lembrando que é uma carta pastoral, está se referindo a um ministro. Depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, o que é que continua dizendo o texto no verso 11? Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Irmãos, aqui nós temos os passos que são ordenados para a admoestação daqueles que pecam. Não apenas uma exclusão sem tratamento, mas a admoestação, uma vez, duas vezes, se permanecer na prática da iniquidade, comunica à igreja e permanecendo ainda reticente quanto ao seu próprio arrependimento, exclui.
é importante entender que esse contexto é um contexto eclesiástico. Ele não está falando aqui das pessoas que lá na rua ou no seu trabalho, ele está falando que dentro da igreja existem pessoas com este comportamento. E que comportamento é este, irmãos? Faccioso é aquele que reúne pessoas à sua volta para separá-los do todo. Ele se ajunta e cria laços com o propósito de causar uma ruptura, uma divisão. Veja se isso não acontece às vezes, irmãos, e com muita frequência. Um grupo de pessoas, sob uma justificativa até piedosa, se reúne para fazer algo à parte do corpo, extra, além do corpo. E quando menos se espera, eles estão criando e disseminando mentiras, fofocas e causando mais males do que bem. Na verdade, produzindo grandes males ao corpo de Cristo. Porque é aí que começam as divisões. Quando estas pessoas se reúnem e se ajuntam para falar não apenas mal, mas também para promover o engano e o erro por meio dos seus falsos ensinamentos. E como deve se tratar esse tipo de pessoas? Admoestá-las uma vez, duas vezes. E depois, essa parte de evitar é retirar do meio. Evitar estas pessoas é afastá-las do rebanho. Estas pessoas que têm esta conduta de promover o engano, de ajuntar-se com pessoas e desencaminhá-las e retirá-las do caminho, eles devem ser admoestados, advertidos, e se permanecerem na prática pecaminosa, eles devem ser excluídos. Eles devem ser retirados. Eu sei que as pessoas se assustam com isso. Pastor, e pode expulsar a gente da igreja. Irmãos, a nossa unidade é uma unidade doutrinária. Ou nós servimos a Cristo e sua palavra, ou não. Ninguém é obrigado a servir a Cristo. Mas se o faz, deve fazer de maneira íntegra. E é dever do pastor, dos presbíteros, da liderança, reconhecendo aquele que dissemina o engano, o erro, que divide, que semeia contendas, tratá-lo. E se ele permanecer na prática, retirá-lo do meio do rebanho. Ah, pastor, vai expulsar ele da igreja? Irmãos, não é bem isso. Mas afastá-lo da comunhão, tornar pública a sua rebelião, tornar pública o seu pecado por meio da disciplina eclesiástica, para que os irmãos saibam que a igreja de Deus não compactua com esse tipo de pecado. Isso é evitar o homem faccioso, aquele que promove a divisão. É um cuidado que deve ser feito para com o povo de Deus. É um cuidado que nós devemos ter como líderes na igreja de Deus. Primeiro, então, nós vimos a necessidade de se privar de discussões insensatas. Segundo, a necessidade de zelar pelo bem do rebanho, tratando aqueles que se comportam de forma insubmissa e facciosa. E mais, no verso 12, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando a Tito que quando Ártemas e Tíquico chegarem até Creta, ele fosse até Nicópolis, onde o apóstolo Paulo desejava vê-lo e passar ali o inverno. É importante observar, irmãos, que a preocupação de Paulo com a igreja de Creta, haja visto os pecados que ele já tratou na carta, é de que esta igreja não ficasse desassistida. Para que Tito viesse até ele pessoalmente, era importante que ele aguardasse a vinda dos 2 obreiros que Paulo estava enviando. A necessidade da igreja não está ali desassistida de um cuidado pastoral robusto, de alguém que estivesse de fato presente dentro da igreja, cuidando destas questões, tratando essas questões. É interessante, irmãos, você pode parar para pensar, mas todo pastor faz isso. Nem sempre. Existem muitos casos, talvez aqui não, na nossa cidade, mas especialmente em cidades grandes, onde os pastores eles têm a sua carga de trabalho dividida, o que é chamado de dupla vocação. Alguns trabalham a semana toda no mercado de trabalho, como professores ou como qualquer outro profissional liberal, e somente nos domingos que se voltam para o tempo do cuidado pastoral. Há a preocupação do apóstolo Paulo de que Tito não deixasse a igreja, por momento algum, enquanto os obreiros que ele enviou não tivessem chegado. E isso é muito importante, irmãos, especialmente para quem defende, no meu caso, a dedicação integral ao ministério. O pastor ele precisa ter este cuidado de pastorear o rebanho, de estar próximo do rebanho, de cuidar o rebanho. Ele, logicamente, irmãos,
Não é o pastor que salva a igreja, que purifica a igreja, mas ele foi comissionado por Deus para cuidar do rebanho que é de Deus e é precioso aos olhos de Deus. Então é muito importante que os pastores sejam cautelosos quanto a isso. Eu vou ser sincero aos irmãos, eu tenho um especial ciúme por esta igreja. Eu não gosto de estar muito tempo ausente. Mesmo que passe férias, as minhas férias são parceladas, né? Eu passo alguns dias e logo volto, mas não prolongo os dias de férias. Não é porque que eu me preocupe, irmãos, mas é porque, de fato, o meu ministério, eu entendo que é cuidar dos irmãos, estar presente, estar próximo. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é especialmente importante para todos os pastores e também para a igreja, que entendam que o pastor ele precisa dedicar-se ao cuidado do rebanho, com visitações, com aconselhamento, com discipulado, com preparo das mensagens, do sermão. É um trabalho que consome tempo. O pastor ele precisa de tempo para dedicar-se à oração, para estudar a palavra de Deus, para poder prover ao rebanho de Deus alimento sólido, saudável. Então é especialmente importante que os pastores, ministros entendam a necessidade de ter especial atenção para com o rebanho de Cristo. Eu sei disso, irmãos. Infelizmente, muitos têm ocupado este ofício como profissionais comuns. Estou na igreja, mas eu recebi um convite de uma igreja que está pagando mais. E isso acontece, não é pecado uma igreja oferecer mais. Mas se esse é o único motivo que move o coração de um pastor, é preocupante. Porque eu acredito que todo pastor ele conhece o seu rebanho, ele sabe onde ele está no seu trabalho, o que ele precisa fazer, conhece as necessidades, as carências. Se ele é um pastor envolvido com o seu rebanho, ele deve conhecer, ele deve saber. E ele deve ter uma preocupação especial com o seu rebanho, porque não é uma empresa, não tem horário. Alguns irmãos às vezes brincam, pastor é bom porque não tem horário. Reverte isso e pensa direitinho, pastor é bom porque não tem horário. Ele não tem horário. É de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, ele não tem horário. Alguns dizem, pastor, é bom porque não tem horário. Eu penso, mas ia ser tão bom se eu tivesse um horário certo, para poder chegar e estar em casa, para poder fazer as coisas. Não, da vocação é diferente. Às vezes você tem algum tempo, às vezes não. Você tem que estar sempre pronto. Eu tenho tirado a paciência do Timóteo com isso. De Timóteo, meu filho, você tem que estar sempre preparado, porque N circunstâncias estão à volta do ministério pastoral. Você está sempre pronto. Eles vão demandar e você tem que estar pronto para dar uma palavra de conforto. Você vai desde o nascimento de uma criança, a enfermidade de um irmão, a um culto fúnebre. Você tem uma infinidade de responsabilidades e você tem que estar sempre pronto. Então, se você não ama a igreja, é impossível você pastorear o rebanho de Deus da forma correta. Se você trata apenas como um trabalho que paga o seu salário, como eu lembro com muita clareza dos meus professores do ensino médio, se vocês aprendem ou não aprendem, eu não estou nem aí. Ele disse assim, claramente, todo mundo já deve ter ouvido isso, meu salário vai cair no final do mês do mesmo jeito, né? E esse terrível pensamento não leva em consideração o benefício, de fato, a vocação, o ministério, tanto de ensinar como de pastorear. Não fazemos, irmãos, e não somos movidos pela ganância. É importante a recomendação de Paulo para todos os homens que pastoreiam o rebanho de Deus. Eles devem ter cuidado com a igreja, porque a igreja não é deles. A igreja é de quem? De Deus. E Deus é um Deus zeloso. É um Deus que é ciumento e ama o seu rebanho. Mas, versículo 13, além das recomendações, encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Muito provavelmente essa carta que Tito recebe em mãos da parte do apóstolo Paulo foi enviada a ele por meio destes irmãos, Zenas, que é aqui chamado intérprete da lei, e Apolo, que já é conhecido na igreja em Atos dos Apóstolos, um pregador com uma oratória invejável, um instrumento do Senhor que foi instruído por Priscila e Áquila. Então, estes homens muito provavelmente trouxeram às mãos de Tito esta carta, e Paulo recomenda à igreja que tenha o cuidado de encaminhá-los suprindo as suas necessidades. O que é isso, irmãos?
Eles vieram até a igreja, trouxeram a palavra. O que a igreja deve fazer para que eles continuem no seu caminho, no seu ministério, na sua viagem? Suprir as suas necessidades. O que é isso? Sustento. Tá? Estes obreiros que levaram a palavra até Creta, às mãos de Tito, eles precisam ser supridos pela igreja para que eles continuem o seu ministério. Então a igreja tem um papel muito importante na plantação de novos campos, no crescimento do reino de Deus, não apenas, irmãos, como tem se tornado comum, visando o conforto, visando a excelência nos equipamentos de som, de data show, de decoração, de etc., de site, de programações. Nós temos que confiar os nossos bens às mãos do Senhor para o crescimento do seu reino. Nós temos que devolver a Deus aquilo que lhe é de direito e ofertarmos, inclusive, para que não falte tesouro na casa do tesouro, para que o Senhor possa, por meio dos bens do seu povo, sustentar a sua obra. Mantendo trabalhos missionários, sustentando pastores, mantendo como a IPB faz, né? Mantém 8 seminários, mantém instituições de cuidado social, mantém hospitais. A nossa igreja tem se engajado nisso. Então é importante que os irmãos percebam, à luz da própria Escritura, que a igreja tem um papel importante aqui, em suprir as necessidades daqueles que levam a palavra do Senhor. Tá? Eu sei que, irmãos, hoje em dia, é até difícil falar sobre estas coisas, e parece que o pastor está puxando brasa para a sardinha dele, né? E é muito comum entre as conversações populares que todos os pastores eles sejam descritos da mesma forma. Eles são ladrões, desonestos, avarentos. Eu não vou dizer, irmãos, que seja irreal, porque a grande maioria daqueles que se denominam pastores, infelizmente, tem essa conduta. Tá? Mas não é porque a prática pecaminosa tem se tornado majoritária que a verdade da Escritura se torna inverdade. Ainda é dever da igreja suprir as necessidades dos obreiros, dos pastores, financiar as obras do crescimento, da implantação de igreja para a glória de Deus. Ainda é dever da igreja. É a igreja que faz com que o reino cresça. É parte do nosso ministério. Quando crescermos, por exemplo, meu sonho é esse, a gente ter uma boa saúde e estabilidade financeira. Para quê? Para a gente chegar uma vez por ano e levar todo mundo para Israel. Não, para abrir uma congregação num bairro. Israel agora nem dá, né? Mas está barato, pelo menos. Mas não dá, né? Alguns, para fazermos um prédio novo, uma quadra nova, um templo maior, algo que seja grandioso e que mostre a nossa igreja é bem sucedida. Não, o nosso propósito deve ser o quê? Abrir novos campos, levar a palavra de Deus, socorrer os necessitados, usar aquilo que Deus nos tem confiado para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Tá? Então, entenda isso. Se você tem dúvidas quanto a isso, esse texto aqui não é o texto-chave, mas confirma o pensamento majoritário na palavra de Deus, do dever do povo de Deus, manter a casa do Senhor abastecida, para que tenha mantimento na casa do Senhor, para que Ele possa não apenas sustentar aqueles que vivem do ministério, mas socorrer também aqueles que passam necessidade. Tá? É nosso dever. Tá? Entendam, continuando, um versículo 14, né? Ele se volta aos irmãos da própria congregação, dizendo: quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Eu vou voltar ao versículo 14 mais adiante, vou encerrar o verso 15, e eu volto ao verso 14. O versículo 15, irmãos, dentro das recomendações, vai trazer algo maravilhoso, encerrando a carta e trazendo uma saudação. Mas é uma saudação que não é simplesmente apostólica, e não é dirigida somente ao ministro. Ele diz assim: todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. Isso aqui, irmãos, é um testemunho da comunhão e do amor que existia entre o apóstolo e as igrejas em Creta e os irmãos em Creta, mas não somente aquela igreja, mas todos aqueles quanto nos amam na fé. Aqui é evidenciado um amor que ele está afirmado na fé.
É um amor que é alicerçado no mesmo credo. Se nós cremos no mesmo Cristo, servimos ao mesmo Senhor, nós devemos amar a estes irmãos, não é? E ter verdadeira consideração e apreço por estes irmãos. Não aquele espírito de competitividade, como se nós estivéssemos concorrendo, porque o reino de Cristo não está dividido. Se nós temos uma mesma fé e um mesmo Senhor, logicamente é importante fazer esta parte. Se nós temos uma mesma fé e o mesmo Senhor, lembre-se, nós somos irmãos. E nós somos ordenados a amar até os nossos inimigos, quanto mais aos nossos irmãos. Nós devemos, irmãos, inclusive, veja, torcer e se envolver para que o trabalho do Senhor, mesmo que não seja da nossa denominação, mas um trabalho do reino de Cristo, cresça, prospere. E nós devemos ter real alegria em ver o reino de Cristo crescendo, mesmo que sob outras bandeiras, mesmo que fora do nosso arraial. Nós não podemos ter esse sentimento de competitividade com irmãos que servem ao mesmo rei. É assustador pensar nisso, irmãos, mas eu tenho motivo de louvor a Deus. Quando nós recebemos, semana passada, o pastor Vitor, da Igreja Cristã Evangélica, e antes dele vir para cá, para o campo, plantar a igreja, ele tem 8 meses em Balsas, um pastor que eu não conheço, e eu não sei como ele me conhece, um senhor bem velhinho me mandou uma mensagem, dizendo assim que iria mandar um missionário, e que ele queria começar um trabalho, e pediu que a gente apoiasse aqui. Eu digo, meu irmão, pode mandar que a gente vai receber ele, e vamos cuidar dele, e vamos apoiá-lo. Eu acho que ele não esperava essa resposta, porque é uma igreja concorrente, não é. Se prega o Evangelho de Cristo, se tem a palavra da salvação, não é uma igreja concorrente. Eu disse, meu irmão, isso é resposta de oração. Nós temos pedido a Deus, pelo bem da nossa cidade, que Ele mande homens comprometidos com a Tua palavra, para pregar o Evangelho a essa cidade. O que nós queremos é que o reino de Deus cresça. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Esse deve ser o nosso sentimento. Não estamos competindo entre denominações, nós estamos servindo a Cristo. O nosso desejo é que os falsos mestres, esses sim, sejam silenciados, mas se o Evangelho de Cristo é pregado, nós seremos os primeiros a apoiar, a confirmar, a fortalecer, a socorrer. Nós devemos proceder desta forma, porque é o corpo de Cristo. É estranho quando você... E o presbiteriano tem essa fama de ser arrogante quanto à sua própria denominação. Não, eu sou presbiteriano. Nós somos cristãos, irmãos. Nós não temos um peso, não vai chegar no céu e vai ter um carimbo na sua alma, dizendo, esse aqui é presbiteriano, esse aqui é batista. Não, irmãos. O selo que nós carregamos, ele está em todos aqueles que nasceram de novo. Você sabe qual é? É o Espírito Santo de Deus. Então nós devemos nutrir amor pelos irmãos que caminham e servem no mesmo caminho a Cristo Jesus. E voltando, irmãos, como eu havia dito, a ênfase que eu considero central nesse texto, como é mencionado no verso 8 e aqui reforçado no verso 14, o evangelho, irmãos, que nos foi pregado, o evangelho que, a graça que se manifestou Salvador a todos os homens, ele nos foi pregado com um propósito específico. E nós estamos labutando sob o risco e sob a pena de evidenciarmos que este evangelho nos foi pregado de forma inútil e infrutífera quando nós não vivemos de acordo com este evangelho. Veja o que o verso 14 vai afirmar. Aqueles que são nossos aprendam a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Para quê? Para não se tornarem infrutíferos. Isso casa muito perfeitamente com a ideia de Tiago em sua carta. Nós vamos confirmar a nossa fé como, irmãos? Pelas nossas obras. Nós vamos evidenciar que a nossa fé ela é real, é verdadeira, como? Pelas nossas obras. Como é que nós vamos confirmar que de fato nascemos de novo? É estranho você ver uma pessoa que é chamada de homem de Deus, que ele tem a língua podre, que ele fala palavras de baixo calão, que ele é contencioso, ele gosta de confusão, que ele deve a Deus e o mundo, que ele é desonesto nos seus negócios. É estranho,
porque não corresponde à verdade do Evangelho. E muitos homens e mulheres têm carregado o título de cristão, quando na verdade vivem de forma infrutífera. Não são as obras que vão de fato salvar o homem, mas nós fomos salvos, como diz a palavra de Deus, para as boas obras, para que a glória de Deus seja manifestada pelo nosso procedimento, para que os homens olhem para o povo de Deus e vejam a glória de Cristo nas palavras que falam, nas ações da sua mão, que nós sejamos esses instrumentos, essa extensão de Cristo no mundo. Nós sejamos as suas mãos servindo e socorrendo, e sejamos os seus pés levando a verdade do reino de Deus. Quando nós nos portamos de forma inconsistente, nós causamos um grande estrago. Há muitas e muitas pessoas que hoje julgam que o Evangelho não é real, não é eficaz, porque conhecem alguém que é crente e que vive de uma forma completamente contrária. Muitas pessoas, inclusive pastores, contra pastores, com um péssimo testemunho de pastores. Ah, pastor, veja só, um exemplo de um rapaz que prestou um serviço aqui para a igreja, e aí, assim que terminou o serviço, eu digo, me passa teu Pix. Aí ele ficou assustado. Eu digo, o senhor vai pagar? Eu digo, é de graça. Não, mas dentre todos os crentes que eu atendo, sem mentira nenhuma, pastor, de cada 10, 2 pagam sem nenhum tipo de problema, pagam no ato. Os outros é uma dificuldade para pagar. Pastor, então nem se fala. E será qual é o evangelho que nós estamos pregando quando nós nos portamos de maneira contrária às Escrituras? O que é que os homens estão vendo na igreja hoje, quando nós afirmamos amar e temer a Deus, e as nossas ações são um testemunho totalmente contrário a tudo aquilo que Cristo ensinou? Nós corremos o risco, irmãos, de ficarmos fechados no nosso mundinho, amando a nossa teologia e o conhecimento que temos recebido, e se nos tornarmos infrutíferos. Deus te deu a graça de conhecer o Evangelho, como é descrito aqui no texto de Tito, no capítulo 3, você olha para trás, vê quem você era, de onde você veio, como Deus te libertou de tudo isso, e o que você vai fazer agora? Tendo em mente tudo isso, quem você era, o que Deus fez, o que você vai fazer daqui para frente? Vai viver para a glória de Deus, todos os dias, em todo lugar. Não é o teu nome, não é a tua honra, não é a tua glória, é o nome de Cristo. Este é o motivo pelo qual nós vivemos como vivemos. E quando pecamos, este é o motivo que nos leva à tristeza. Não é porque, o que vão pensar de mim, mas o que vão dizer de Cristo. Quando um homem de Deus cai no pecado, as pessoas logo se esquecem do que ele fez, se torna comum. Mas o nome de Cristo, ele é exposto ao escárnio. Então é exatamente com o nome de Cristo que nós devemos nos preocupar. Porque a evidência, irmãos, de uma fé verdadeira, de uma fé legítima, ela é confirmada pelas boas obras. E o que são boas obras, irmãos? Não é simplesmente você comprar uma rifa, você fazer uma doação. As pessoas confundem isso com boas obras. Boas obras são obras que são consideradas boas pelo próprio Senhor. Certamente o socorro do necessitado está inserido aí. Mas não apenas isso, muitas outras coisas. Aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus, levando em consideração a glória do nome de Cristo, estas obras certamente são boas obras. Isso começa onde? Começa na sua casa, marido, a forma com que você trata a sua esposa. São boas obras. Você está evidenciando o caráter de Cristo. Esposa, a maneira com que você honra o seu marido. Você manifesta a glória de Deus. Filhos, como vocês respondem e obedecem aos seus pais. Tudo o que fazemos gira em torno da glória de Deus. E nós precisamos compreender que este é o propósito para o qual fomos criados. A tua salvação, a tua felicidade, a tua satisfação não é o motivo que move a história do universo. Deus criou todas as coisas com o propósito de manifestar nelas a sua própria glória. E a questão é, você vai manifestar a glória de Deus de um jeito ou de outro. Pela obediência, onde a misericórdia e a graça de Deus serão manifestas,
ou pelo juízo, onde a santidade de Deus vai ser revelada e derramada a sua ira sobre aqueles que se opõem à sua santa lei. Que Deus nos ajude a vivermos para a sua glória, a nos sujeitarmos à sua palavra, a amarmos os seus preceitos e a sermos como aquilo que Cristo disse nos evangelhos: luz para este mundo e sal na terra. Que nós possamos refletir a glória de Cristo e contrastar, trazendo sabor real neste mundo insípido que nós vivemos. Vamos orar? Santo Deus, Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque pela tua palavra nós somos instruídos e sabemos, ó Deus, do nosso dever, mesmo que por muitas vezes, ó Deus, a preguiça, a procrastinação, o colocar outras coisas à frente, ó Deus, do teu reino, tem nos frustrado, tem nos impedido de progredir na fé. Nós temos nos dedicado e nos empenhado a buscar muitas coisas, sejam elas profissionais, sejam elas físicas, materiais, coisas que o nosso coração deseja, coisas que nos fazem sentir-nos alegres, e temos negligenciado, ó Deus, a vida na tua presença. O momento de entrar no quarto, fechar a porta e derramar os nossos corações na tua presença e buscarmos, ó Deus, intimidade com o Senhor. O momento em que nos assentamos com a tua palavra para ouvirmos a tua voz, para sermos, ó Deus, tratados dos nossos pecados pela tua santa lei, para sermos moldados, ó Deus, à imagem e semelhança de Cristo. Ó Pai querido, nos auxilia, nos ajuda, move-nos, ó Deus, toca nos nossos desejos, nas nossas afeições, para que não sejamos, ó Deus, infrutíferos, lentos, ó Deus, na prática das boas obras, mas que possamos, ó Deus, onde quer que estejamos, sermos, ó Deus, de fato, uma pregação viva do Evangelho de Cristo Jesus. Que as pessoas à nossa volta, eles percebam de fato, Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo. O Deus deste irmão é um Deus que eu preciso conhecer. Que nós possamos, ó Deus, manifestar, ó Deus, a tua glória, e que seja a motivação do nosso coração, que seja o nosso desejo real, ó Deus, servir-te nas mínimas coisas, fazendo tudo, ó Deus, para a glória do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite e fortaleça, prepare as nossas mãos para a batalha que temos de travar contra o nosso próprio coração, e nos motive, ó Deus, para que não sejamos desanimados na primeira vez que tropeçarmos, mas que possamos travar continuamente essa luta contra a nossa própria carne, para que assim, ó Deus, o nome de Cristo seja engrandecido. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo, trabalhando no meio do teu povo, manifeste, ó Deus, a tua glória no seio da tua igreja, não apenas desta congregação, mas no meio de todo o povo que foi amado pelo Senhor, que foi lavado pelo Senhor, que foi justificado, que está sendo santificado pelo Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, dá-nos pastores, ó Deus, comprometidos com o rebanho, e especialmente, ó Deus, comprometidos com o Senhor e com a tua verdade. Nós te pedimos isto, ó Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.